Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área em mais uma edição extraordinária para poder falar com vocês sobre a minha expectativa sobre o Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Acho que devia um videozinho sobre isso, já que o Campeonato Brasileiro é não só a principal competição do Vasco na temporada, como agora é a única competição do Vasco na temporada, né? O único torneio que sobrou para o Vasco disputar começa aí nesse sábado, dia 15, para o nosso Vascão. E quero dizer para vocês que sigo tranquilo em relação à campanha do Vasco nessa competição. Eu fiz um vídeo no começo da temporada, antes de começar a temporada, lá em janeiro, né, falando que estava tranquilo sobre os objetivos do Vasco, sobre o desempenho do Vasco nessa temporada. Desde aquele vídeo eu tive motivos para aumentar minha confiança, para baixar minha confiança, mas noves fora, sigo sim tranquilo de que o Vasco vai conseguir o seu objetivo, que qual é, na minha opinião, né? A questão de alinhar expectativas. Cara, o grande objetivo do Vasco para essa temporada é montar uma base, uma estrutura para, né, um time que vai ser mais qualificado e aí sim vai poder sonhar com voos mais altos a partir da próxima temporada ou da seguinte, dependendo de como a coisa se desenvolver, né? Esse é o objetivo, assim, mais abstrato. Na prática, como que isso se concretiza? Para mim, é com um campeonato tranquilo do Vasco, onde o time vai terminar ali, idealmente, no meio da tabela, conseguindo uma vaga ali para a Copa Sul-Americana, né? Se for um pouco melhor, acima das expectativas, consegue beliscar ali uma pré-Libertadores, quiçá até uma vaga direta na Libertadores, né? Seria ali tudo dando certo. E se tudo der errado, acho que a gente perde até a vaga na Sul-Americana, mas não acredito que o Vasco vai ser rebaixado, cara. Não acredito que o Vasco vai ser rebaixado. E aí, ao contrário de muita gente, né, na torcida, que eu vejo bem pessimista. E aí eu preciso deixar claro esse ponto de vista, né? Eu, ao contrário de que alguns falam, sou um cara que me vejo como otimista em relação ao Vasco, né? Aquela coisa, eu me vejo como um otimista realista, um otimista que está ali enquadrado pelas paredes da realidade. O que eu quero dizer com isso? É óbvio que se você está vendo que o Vasco está mal, o time não está jogando bem, não tem como trazer grandes jogadores, aí você vê, para ele conquistar o objetivo dele, ele precisa de um aproveitamento muito maior do que ele teve até agora, são poucos jogos. Chega uma hora, cara, que os fatos se impõem e por mais que você queira ser otimista, não dá para ser, né? Quando chega naquela fase em que você tem que começar a acreditar no milagre, no eu acredito, aí é uma hora que realmente meu otimismo ele começa a ratear. Mas quando é uma situação completamente em aberto, que tem muita coisa para ser decidida, muita coisa que às vezes é até aleatória, que a gente não tem como definir, né? O dado pode cair 1 ou pode cair 6, eu vou ficar sempre torcendo e na expectativa de que possa cair um 6, um 5, né? E eu acho que essa é a situação agora. Vejo muita gente querendo dar aí julgamentos definitivos. Não, o Vasco desse jeito vai cair, o Vasco desse jeito, sei lá, por outro lado também, né? Vai conseguir pegar um G4 e cara, não dá para definir isso, sabe? Não dá para definir isso porque não só a realidade do Vasco está muito em aberta, como a dos outros clubes também. Acho que a gente não tem como... porque, óbvio, a gente sempre tem que comparar o Vasco com os outros clubes da competição, né? O Vasco está mal, o Vasco não tem elenco, né? O elenco está com buraco, não tem substitutos à altura para toda posição, tem muito moleque... Todas essas críticas que se faz ao elenco do Vasco e procedem, mas, cara, olha em volta, os outros times estão? Será que o Vasco é o único time da Série A que precisa de muito moleque da base para completar o elenco? Será que é o único time da Série A que não tem lacunas no elenco, né? Tudo bem, eu entendo que o Vasco parta de uma posição atrás da maioria dos clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, porque é um time, acho que deve ser o único, que está começando aí uma reformulação completa, né, do zero. Está montando um time praticamente do zero, enquanto outras equipes elas estão numa fase mais de lapidação. Já tem uma equipe base e estão tentando aprimorar aquela equipe base. Então o Vasco parte um pouco de trás. É verdade,
Mas, cara, a gente olha em volta e esse desespero que a gente vê em muito torcedor do Vasco, a gente vê em torcedor de outros clubes também, que também estão fazendo um início de temporada ruim, né? Quer dizer, o Vasco, na verdade, fez um jogo ruim, né? Ele fez ali, dentro do que se esperava do Vasco, até aqui, eu acho que a grande falha foi realmente a eliminação para o ABC, numa partida, um jogo só, deu tudo errado, o Vasco jogou mal, a gente acabou perdendo, teve problema com a torcida, né? Foi uma noite infeliz do Vasco. Ali realmente foi um ponto fora da curva, mas no mais, cara, eu acho que no Campeonato Carioca o Vasco fez ali uma apresentação dentro do que era esperado, chegou na semifinal, foi eliminado do Flamengo, que tinha um elenco não só muito mais caro que o do Vasco, como já há muito mais tempo junto, né? Por mais que tivesse tendo dificuldade lá com o treinador. E repito, cara, a gente olha em volta, a gente vê os outros times na mesma situação, né? A gente pega lá no Sul, o Grêmio foi campeão? Foi, mas, pô, com um pênalti Mandrake lá em cima do Caxias, o Inter nem na final chegou, em São Paulo, pô, Santos nem na fase lá do mata-mata chegou, Corinthians, São Paulo caíram nas quartas de final, né? Em Minas, Cruzeiro não conseguiu chegar na final, o Botafogo aqui não conseguiu também nem chegar nas semifinais do Carioca. Até os três grandes times aí da temporada, né, pela diferença orçamentária, que são Palmeiras, Atlético e Flamengo, estão tendo dificuldades, né? O Flamengo perdeu na estreia da Libertadores, perdeu também o título Carioca, o Atlético também perdeu na estreia da Libertadores, também está fazendo um começo abaixo das críticas. Até o Palmeiras, que é o que está saindo melhor, também é um futebol assim mais eficiente do que vistoso, né? Tem conseguido os resultados, mas não tem apresentado um grande futebol. E, cara, conseguir resultados jogando campeonato estadual, primeira fase de Copa do Brasil, é bem mais fácil, né? É bem mais fácil. É um dos problemas do calendário, né? Acho que o único time aí, dos grandes pelo menos, que pode entrar realmente no Campeonato Brasileiro mais animado é o Fluminense, que conseguiu aí conquistar o título carioca em cima do Flamengo, que seria um adversário mais difícil, com uma virada impressionante, estreou bem na Libertadores, realmente chegou o Marcelo agora, então realmente dos 12 grandes é o time que pode chegar mais aí confiante e empolgado no início de Brasileirão. Do resto, cara, mesmo os outros três, que são teoricamente os que são aí os favoritos, chegam meio abalados, né? E aí e mostra como está tudo muito em aberto. Isso faz, esse cenário que eu desenhei agora, faz a gente colocar o Fluminense como favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro? Será que alguém que não é tricolor está achando isso? Acho que não, né? Por quê? Porque a gente sabe que é um campeonato muito longo, né? E que tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Se fosse... a gente estivesse falando aqui de, sei lá, umas finais do Carioca, né? Estivesse começando agora uma semifinal, quarta de final da competição, pelo momento, dava para botar o Fluminense como favorito. Mas é uma situação completamente diferente. São times que, na verdade, estão se montando ainda e que a gente não sabe muito bem como é que vai ficar. Eu acho que são duas coisas, né, que a gente tem que levar em consideração. Na verdade, são duas coisas correlatas, né? Que é o seguinte, um problema do futebol brasileiro, eu acho, é essa questão do nosso calendário. Que não só ele não é paralelo ao campeonato europeu e da maioria do mundo, como ele ainda é dividido nesses primeiros 4 meses aí, onde a gente disputa competições muito fracas, né, de um nível técnico que não se compara com os que a gente vai enfrentar lá na frente, que é o Campeonato Brasileiro, né? Muito se fala do nível da Série A, o Vasco tem que estar preparado porque o nível da Série A é diferente, e realmente mas assim, do mesmo jeito que a gente o Vasco não está se preparando, porque o Campeonato Carioca não é parâmetro, porque a primeira fase da Copa do Brasil não é parâmetro, o mesmo serve para os outros. Como é que a gente sabe qual é o potencial real do Cruzeiro, do São Paulo, do Inter, se os caras não estão jogando contra adversários qualificados, né? Não dá para saber. O Grêmio trouxe o Suárez. Será que o Suárez vai funcionar? Será que o Suárez continua sendo um atacante aí de ponta do campeonato mundial? Ou será que ele já está no ocaso da carreira dele? O físico já não permite que ele faça grandes atuações? Eu acho que essa resposta ainda não foi dada. Porque não vai ser atuação contra aqueles times lá com nome esquisito do Rio Grande do Sul.
Avenida, não é jogando contra a Avenida, jogando contra o Cerâmica, que a gente vai saber se o Soares serve ou não serve, entendeu? Então, primeiro, a gente não tem um parâmetro para comparar, para ver se outros times estão bons, essa é a primeira questão. E segundo, muitas vezes os times não estão bons justamente por causa disso, porque justamente pelo campeonato, pelo calendário brasileiro ser tão destoante, a gente tem 4 meses aí, onde joga contra equipes muito fracas, num nível muito baixo, para depois começar para valer a temporada mesmo, com o Campeonato Brasileiro e as fases mais avançadas de Libertadores e de Copa do Brasil, justamente por causa dessa estrutura, eu acho que a maioria dos clubes grandes já se prepara, já se planeja para encarar esses primeiros meses como uma pré-temporada mesmo. Os jogadores encaram como uma pré-temporada, a comissão técnica, o próprio condicionamento físico. Não vamos preparar, né, o jogador para deixar na ponta dos cascos agora, para não queimar lenha antes da hora. O momento em que eles têm que estar no ápice físico é lá no Campeonato Brasileiro, nas fases mais avançadas de Copa do Brasil, Libertadores, entendeu? Então, tudo isso faz com que a gente não consiga avaliar direito como é que estão os nossos adversários, né? Até porque, como eles estão hoje, não é como eles vão estar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, porque vai ter... as equipes naturalmente vão amadurecer, que nem eu falei, existe um planejamento para que elas comecem a render mais lá na frente, né? E tem também a questão da janela do meio do ano, né? Outra coisa, né? Outra deformação que esse calendário, né, desincronizado brasileiro faz, que é o fato de que o meio da nossa temporada é o final e início da temporada europeia e da maioria do resto do mundo. Ou seja, é quando a maioria dos contratos dos jogadores, dos bons jogadores, está se encerrando. E é o verdadeiro momento de negociar. Então você junta 2 coisas importantes. Não só tem muito mais jogador disponível para ser negociado, porque está acabando o contrato com um time grande, está acabando o contrato com um time da Europa, da China, da Rússia, dos Estados Unidos, de onde você imaginar, como também é um momento em que você realmente precisa qualificar o elenco. Porque não faz sentido, financeiramente falando, você trazer um jogador em janeiro, né, brigar, pagar rescisão, para trazer um cara com um salário alto, para ele vir aqui e jogar Campeonato Carioca, primeira fase de Copa do Brasil, primeira fase de grupo de Libertadores, entendeu? A menos que em situações muito específicas, vou jogar uma pré-Libertadores, não tenho confiança aí no meu time e é importante que a gente avance para a fase de grupos. A não ser num caso muito específico assim, não faz sentido, entendeu? Então, assim, todos os times brasileiros, eles guardam para se reforçar pesadamente, né, ou com mais qualidade nessa janela do meio do ano. E isso ajuda nessa questão aí de deixar tudo em aberto, né? Quais são os times favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro? A gente tem aqueles 3 mais fortes, porque tem um orçamento muito maior, né? Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. E tem outros que, por outro lado, né, tem um orçamento abaixo, bem abaixo, e aí fica mais difícil de imaginar que eles vão se reforçar com qualidade, né? Que é o caso, sei lá, um Goiás, um Coritiba, realmente estão com os orçamentos abaixo ali para imaginar que vão trazer um grande jogador na janela. Mas pode até acontecer, de repente ali uma engenharia financeira, ou então um jogador que já tem uma identificação com o clube, pode acontecer. Então vai ter muita reviravolta. Eu acho que, insisto, tem uns times que tá com um orçamento um pouco mais abaixo, a gente não imagina trazendo grandes jogadores, não imagina que possa dar uma virada de qualidade, né? Devem ser times que vão disputar na parte de baixo da tabela até o final do campeonato. E tem outros que, por estarem com um orçamento muito grande, a gente imagina que, mesmo que estejam mal, não só tem um elenco já qualificado, como vai chegar na janela, vai dar ali uns 2, 3 tiros, vai tirar para todos os lados e vai acabar acertando num, né? Então, se não vai conseguir ser campeão, a gente imagina que ainda assim vai conseguir terminar entre os primeiros colocados da competição. Mas você tira esses uns 3 assim para cima, uns 3 para baixo, cara, sobra aí uns 14, 12 times que estão tudo embolado. Estão tudo mais ou menos com o mesmo orçamento, estão tudo com mais ou menos a mesma dificuldade. E aí vai ser, cara, ao longo da temporada que a gente vai ver. O Cruzeiro tá mal, demitiu o técnico. De repente traz um técnico novo e esse técnico encaixa o time.
consegue com os mesmos jogadores fazer o time render mais. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecendo? De repente traz 1, 2 jogadores que funciona. Às vezes é o contrário, o time está bem e acaba sendo desmontado, porque é o treinador que recebe uma proposta melhor e sai, ou então é um jogador ou outro ali que vem se destacando, que vinha sendo ali o craque do time e é vendido lá para fora, tem que vender e você não consegue repor. Às vezes, você abre mão até de um jogador que não parece tão crucial e só quando ele sai você vê que ele era importante no esquema, você não consegue achar outro que consegue cumprir a mesma função e isso desmonta o time. Ou ainda, o time está bem, ou o time não está mais ou menos, você traz um jogador que você acha que vai ser a cereja do bolo e em vez dele dar aquele salto de qualidade que falta para o time, ele desmonta de vez o time. A gente viu isso algumas vezes no Vasco, inclusive, né? Ano passado o Alex Teixeira chegou, a gente achava que ele ia ser o cara que ia dar o toque de qualidade. Para tentar encaixar o Alex Teixeira no time, o time acabou piorando, desandando, né? E aí até acertar, a temporada já tinha acabado. O Guarim também, a gente chegou em 2019, o time vinha bem, vinha ali ressurgindo com o Luxemburgo. A gente achava que com a chegada do Guarim ia ser aquele toque de qualidade que faltava para o time, de repente, buscar uma vaga na Libertadores. Não. A tentativa de encaixar o Guarim no time desandou o pouco que estava funcionando e dali para frente foi só ladeira abaixo para o Vasco. Então, cara, tem muita coisa em aberto. O importante, o que eu falei lá naquele vídeo do começo da temporada que me deixava tranquilo, é que o Vasco agora tem orçamento para brigar, né? O Vasco, até então, nas últimas temporadas, ele estaria entre aqueles 2, 3 clubes que eu falei que, tá lá embaixo, não tem orçamento para brigar, não dá nem para ter esperança de que vai trazer alguém bom. Agora não, se a gente não está ainda lá entre os 3 da frente, que a gente acredita que vai disputar, pelo menos a gente está no bolo. A gente sabe que tem orçamento, que tem dinheiro, que tem estrutura para brigar por jogador. E aí, se tiver sorte, competência de trazer 1, 2, 3 peças de qualidade, de repente a gente consegue esse salto para fazer um bom campeonato. Ou então, na melhor das hipóteses, que nem eu falei, né, cara, para se manter ali na parte de meio de tabela para baixo, mas sem brigar para não cair. E mais uma coisa, uma característica especial que me reforça a impressão de que o Vasco realmente vai tentar se qualificar aí uns 2, 3 jogadores mais de qualidade. Cara, eu acho que se você analisa as contratações do Vasco, não faz sentido imaginar que são contratações que já fecham, né, um ciclo. Não é possível que o Vasco, tendo que fazer uma reformulação completa, tendo que montar um time do zero, ele vai gastar dinheiro com 14 contratações e dessas 14 contratações, só 2 sejam para o ataque, né? Se ele queria montar um time equilibrado, só tem dinheiro para contratar 14 jogadores. O que faria mais sentido? Vão ser 8 para defesa, 6 para o ataque, né? 7-7, alguma coisa nessa proporção. Não dá para imaginar que um diretor, fazendo o planejamento da reconstrução do elenco, pense, não, a gente vai reforçar só a defesa e o ataque, a gente vai com esse ataque que serviu na Série B, desfalcado de jogadores ainda, porque, saiu o Nenê, saiu o Raniel. Não faz sentido, né? Então, eu acho assim, a gente está nervoso porque não chegaram ainda esses jogadores, mas eu acredito que a diretoria está tranquila de que eles vão trazer, né? O fato de também nessa mini janela aí, né, nesse espaço entre o final do estadual e o começo do Campeonato Brasileiro, o fato de não ter trazido jogadores pro ataque, nem que fosse para tapar buraco, reforça isso. Eu acho que na cabeça do Brax, ele está, não, a gente vai trazer um meia de qualidade, a gente vai trazer um ponta de qualidade. Para que eu vou trazer agora, então, gastar dinheiro com um jogador que seja aposta? Aposta a gente já tem aqui, já temos nossas apostas. Orediano, são jogadores da base. Vou trazer um jogador mais qualificado não, mais rodado, assim, que a gente tenha, não seja aposta, mas que eu sei que também que não é tudo isso. Não vou, cara, porque esse é um cara que não vai entrar, porque lá no meio do ano eu vou trazer um jogador qualificado e ele vai perder espaço no elenco. Então, pra quê, né? Deixa a molecada aí dando rodagem, vendo quem desse moleque dá pra aproveitar e no final a gente vai trazer. Eu vejo muito assim, cara, eu vou ficar muito surpreso se chegar na janela do meio do ano e o Vasco não trouxer umas 2, 3 peças de qualidade, porque é o momento, né, que nem eu já comentei, pelas circunstâncias, pede que se traga esse tipo de jogador. E
as carências foram deixadas abertas por causa disso, né? Então, eu acho assim, para a defesa vai vir jogador? Acho que não. Acho que meio que, cara, já trouxe os titulares, já trouxe os reservas. O que está faltando, vai ficar faltando. Vai trazer uma sombra para o Pedro Raul, que é uma coisa que o pessoal pede? Cara, talvez aí a contratação desse Juan Cruz seja a prova de que não. A gente vai mesmo confiar no Pedro Raul mesmo e o reserva para ele vai ser um jogador meio claramente abaixo. Mas um meia ali, um volante para entrar no lugar do Andrei, de repente um meia mais ofensivo, um atacante de lado. Eu acho que para essas posições o Vasco vai com certeza se reforçar. Eu acho que vai ser uma aposta. A gente viu até pelo que o Brax vem falando essa semana aí, né? Deu uma entrevista no Atenção Vascaínos, de jogadores que ele já sondou, de perfil. Eu acho que vão ser jogadores, apostas mais certeiras, jogadores mais rodados, jogadores mais consagrados, e não esse perfil que foi até agora de apostas, né? De jogadores início de carreira. Porque é importante, né? Eu entendo que um modelo de negócios da 777 seja desenvolver jogador para vender jogador, mas até para desenvolver o jogador, até para valorizar esse jogador mais novo, você precisa ter os veteranos no elenco, né, dando aquela levantada. Então, estou muito confiante. Eu acho que o Vasco vai fazer, sim, um campeonato decente, tranquilo, e vou seguir acreditando nisso até que os fatos me provem o contrário, né? Acho que a gente vai ter um começo difícil. Essas primeiras 14 rodadas, né, antes de abrir a janela, ou até um pouco mais, que a gente não sabe a velocidade com que os reforços vão estar disponíveis, vai ser curto, né? E aí, nesse sentido, até o fato da gente estar só com o Campeonato Brasileiro vai ser bom, porque mal bem, enquanto outras equipes vão estar jogando aí Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, o Vasco vai estar se preparando exclusivamente para o Campeonato Brasileiro. Então isso vai permitir com que a gente não precise rodar tanto o elenco, né? Então um elenco curto, a gente só tem um time titular, tudo bem. De repente, esse time titular vai ser o suficiente para a maioria das rodadas. A gente não precisa apelar tanto para o banco de reserva, que ainda está assim, sem muitas opções, né? E acho que até o desempenho do Vasco nesse início de competição vai ajudar ali o Paulo Brax e a 777 a definir o nível de investimento. Eles estão lá com o planejamento deles. A gente vai gastar agora 50 milhões nessa segunda janela para trazer 2 jogadores de peso. De repente, chega, foi o argumento que eu usei lá no vídeo do começo do ano. De repente, chega ali na 10ª rodada, vê que a situação está complicada, vê que o time está entregando muito menos do que eles estavam projetando que pudesse entregar, liga o sinal de alerta e fala, não, galera, vamos gastar um pouco mais. Né? O orçamento, o planejamento era gastar 50, mas, cara, bota um pouco mais aí, bota 60, bota 70, vamos tentar se endividar um pouquinho, porque a situação saiu do controle, né? Eu acho que a gente tem esse bolsão de garantias, né? Não é que nem nas últimas temporadas, onde você não tinha para onde recorrer. Por mais que você olhasse e visse, cara, esse time vai ser rebaixado. Se eu não trouxer um jogador de qualidade, a gente vai cair. Não tinha como trazer, sabe? Não tinha como se endividar. Vou pegar uma dívida no banco. Não dá, o banco não emprestava mais dinheiro para o Vasco. Hoje em dia, não. O Vasco tem recurso, tem de onde tirar recurso. Pode não querer, eles podem ficar chateados, pode no final sobrar para Paulo Brax, sobrar para Abelão, Luiz Melo. Mas, cara, eles tem recurso para recorrer. E por isso eu acredito que o Vasco vai fazer aí uma temporada. Acho que a gente não vai brigar para cair. E se tudo der certo, a gente até mira lá na parte de cima da tabela, mas isso a gente só vai começar a poder ver a partir de sábado. Vasco tem um início difícil de campeonato brasileiro, né? Que pode ser ruim ou pode ser bom. De repente a gente já começa com um bom desempenho aí contra Atlético, contra Palmeiras, já aumenta a confiança da torcida e da diretoria de que a gente está no caminho certo. Vamos torcer para que isso aconteça. A gente volta eventualmente, estou fazendo os podcasts com o meu amigo Bruno aí depois dos jogos. A gente deve continuar esse projeto no Campeonato Brasileiro. Então, sigam a gente aqui, se inscrevam, liguem o sininho para serem avisados. Se não, deem um pulo aqui, volta e meia, para ver se tem novidade. E a gente vai se falando.